Eu quero o meu Rio de volta. Eu sou Andréia Gouveia Vieira, jornalista, e há 2 anos e meio fui eleita vereadora. Nos últimos 5 meses, eu percorri a cidade, visitei os bairros, ouvi os moradores, as suas queixas e as suas preocupações. Uma delas, que acontece em toda a cidade, é com a baixa qualidade da educação da rede municipal de ensino. As crianças não passam, não sabem nada. Só tem terceiro bimestre, não tem mais o quarto, como era antigamente. As crianças não sabem, não aprendem nada. Os pais têm razão de estarem preocupados. Em 2000, a Secretaria Municipal de Educação, para evitar a repetência que estava muito alta, resolveu mudar o sistema de avaliação. As provas não são mais feitas a cada ano, como antes. Criaram-se os ciclos e apenas a cada 3 anos os meninos são avaliados. Esse ano começou a valer para todos os 9 anos do ensino fundamental. No primeiro ciclo, estudam alunos de 6 a 8 anos. No segundo, de 9 a 11 e no terceiro, de 12 a 14 anos. Este ano, uma resolução da Secretaria Municipal de Educação eliminou da avaliação dos alunos os conceitos insuficiente e ótimo e criou o conceito RR para estudantes com baixo desempenho escolar. A novidade permite ao aluno mudar de ciclo sem saber a matéria, mesmo com o conceito RR. A medida causou polêmica. Os pais não entendem a mudança. Nota, não existe nota, é letras. Que letras são essas? Eu não consegui entender até hoje. Os professores protestaram em frente à Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui para denunciar a farsa que é o ciclo da prefeitura. Os vereadores convocaram especialistas para debater os ciclos. Cria uma história, uns rótulos que não resultam. É uma fantasia. E pediram explicações à secretária municipal de Educação. A pergunta não é essa. A senhora está fugindo um pouco. Não estou fugindo. Isso daí é uma esperteza que eu creio que o governo está fazendo de fazer grandes analfabetos, não de fazer grandes doutores. Eu estou aqui com o professor Cláudio Moura Castro, um dos maiores especialistas em educação do Brasil. Cláudio, como é que você hoje avalia o sistema de educação, o aprendizado das nossas crianças no ensino fundamental? Está tão ruim, praticamente, quanto sempre esteve. A vantagem é que hoje é ruim para muita gente, e antes era ruim para poucas. Em 1950 entrava talvez 1/4 da população, pouco mais de 1/4, 1/3. Hoje entram todos e ficam bastante tempo. Ou seja, nós universalizamos, mas nós não conseguimos fazer com que essa massa maior de pessoas estão aprendendo melhor. O grande momento da educação brasileira foi a década de 90, quando houve a incorporação final de virtualmente toda a coorte de idade na escola. Nesse processo aconteceram coisas boas, ou seja, os professores melhoraram, as livros para todo mundo, merenda para todo mundo, o prédio escolar melhorou, a organização, a logística da escola melhorou, só que ao mesmo tempo rapou o fundo do tacho, ou seja, foram incorporados alunos mais distantes da cultura da escola, da cultura da leitura, do livro, etc. Então, elas por elas, a educação não melhorou. A sociedade não começar a reclamar e exigir um ensino de melhor qualidade, nada vai acontecer. Numa escola particular, se o professor faltar uma semana ou um mês, vai ser um barulho enorme dos pais. Numa escola pública, poucos pais que tentam fazer esse barulho são desrespeitados e ignorados e não tem a quem reclamar. Essa que é a verdade. E fica tudo por isso mesmo. Não acontece nada com ninguém. Na escola particular, pelo menos o diretor cai. Eu acho que nós temos um fato que tem sido constatado por todas as pessoas que têm estudado a questão da educação no Brasil, que o Brasil tem uma das piores taxas de repetência escolar no mundo. Em 2004, 7,3% dos alunos do Rio foram reprovados. Não conseguiram terminar a 4ª série. No estado, 12,8%. E no Brasil, 11,2%. Não terminaram a 8ª série 10,9% dos alunos do Rio. No estado, 13,3%. E no Brasil, 12%.
No Brasil, a consciência de que o problema da repetição é um problema muito grave levou, na década de 90, a vários estados ou municípios a tentar lidar com esse problema. E uma das soluções que se deu foi a ideia do ciclo. O que é a ideia do ciclo? A ideia do ciclo é o seguinte: em vez de eu avaliar o aluno cada ano e aprovar ou reprovar, eu digo o seguinte: existe um ciclo de 3 anos. Ele entra com 7 anos, de 7, 8 e 9, 3 primeiros anos, ele tem tempo para aprender os conteúdos daquele ciclo. E depois desse tempo nós vamos avaliar então. Não é? Um resultado disso foi que a repetição caiu, não é? Porque o aluno não é mais reprovado durante o ciclo. E quando se faz a avaliação no final, infelizmente não tem melhora. Quer dizer, isso não ajuda o aluno. Eu sou frontalmente contra a promoção automática. Eu também sou frontalmente contra os ciclos. Isso não significa que eu seja a favor da repetência. O que é a evidência da pesquisa de avaliação do desempenho dos alunos nos últimos 12 anos nesse país vem mostrando? Primeiro, que a repetência não resolve. O outro ponto, os ciclos não vieram resolver. Então, a ideia de que a criança precisa de mais tempo para aprender não foi acompanhada de medidas que permitam o professor fazer isso. Não há como acompanhar o aluno individualmente. Não há material didático diversificado, não há uma capacitação de professores que saiba trabalhar com as diferenças de ritmo da criança. Então, uma fantasia. Então, o ciclo, o que a gente viu? Retardou o processo de alfabetização. Eu quero saber daqui no plenário, quem tem filho que não aprendeu a ler em 1 ano? Agora dizem que leva 3. Nenhum de nós passou por isso. Só as crianças das classes populares. Os nossos filhos aprendem a ler com 1 ano. E aprendem a ler aos 6 anos. Então, esse ciclo de alfabetização atrasou o desempenho das crianças brasileiras aonde ele foi implementado. Como é que você vai passar de ano, né? Uma série a mais, além, se ele não tem capacidade de estar ali? É quase que a decretação da falência, do fracasso, quando vocês têm que fazer, chegam ao ponto de ter que fazer esse tipo de coisa? Diante dessa situação de que a opção é passar de ano sem saber ou repetir porque levou bomba, passar de ano sem saber ainda é uma opção melhor para o aluno. Agora, essa opção ela é percebida de uma forma muito negativa pelos professores, porque eles perdem a sua única arma, que é o medo da reprovação. Então, mesmo num sistema muito ruim, é preciso premiar aquele aluno que estuda, que se sai melhor. E como é que se pode fazer esse incentivo, se dá esse incentivo? Por exemplo, o aluno que está com uma avaliação melhor, ele pode sair mais cedo. Você pode criar uma semana escolar de 6 dias. Para o aluno que está andando melhor, que está com bons resultados, a semana escolar passa a ter 5 dias. Quer dizer, é preciso criar prêmios. O governo falou que é obrigado a passar direto, mesmo não tendo condições. A criança não tem condições em matemática e passa direto. Quando chegar no ginásio, não tem condições de ficar no ginásio. Eu acho isso totalmente errado, porque eu acho que o aluno, acho que ele vai para a escola com aquele, quer dizer, com menos interesse, né? Ela falou, mãe, agora não precisa nem mais estudar muito, porque estão avaliando assim, estão passando, se precisa estudar. É assim que a criança está vendo isso, né? O aluno está vendo isso como agora eu não preciso mais de estudar, é isso? Só tem terceiro bimestre, não tem mais o quarto, como era antigamente, e isso aí vai estragando as crianças, né? Cada vez mais está abaixando mais o colégio. Há um discurso oficial de que a escola municipal é maravilhosa, que os alunos são ótimos, que se ensina muito bem. Quando você vai ver o resultado das provas aí do Brasil, que são feitas aí os testes, o município do Rio está péssimo. A média dos nossos meninos é lá embaixo. A Prova Brasil foi criada em novembro de 2005 para avaliar o ensino fundamental em todo o país. Participaram 5.387 municípios com mais de 100 mil habitantes. A prova de português e matemática é realizada de 2 em 2 anos.
Comparado às outras cidades, o Rio ficou em 70º lugar, com 190,4 pontos, numa escala que vai de 0 a 500 pontos. O primeiro lugar ficou com a cidade de Patos de Minas, com 212,74 pontos. E o último lugar, com Ribeirão Pires, estado de São Paulo, com 145,12 pontos. Um detalhe importante: todas as escolas que fizeram a Prova Brasil estão abaixo da média. Comparado às outras capitais, o Rio ficou em 4º lugar, perdendo para Brasília com 198,78 pontos, Curitiba, Paraná, com 195,20 pontos e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com 191,43 pontos. Nós estamos pior do que o interior, pior do que as cidades do interior. Comparado ao interior do estado, o Rio ficou em 7º lugar. Atrás de Nova Friburgo, com 200,70 pontos, Volta Redonda, 200,22 pontos, Barra Mansa, 198,68 pontos, Macaé, 196,2 pontos, Araruama, 191,99 pontos e Petrópolis, com 191,85 pontos. Meu filho está na primeira série, tem 7 anos. Ele passou as primeiras 3 semanas fazendo A, E, I, O, U. Cobrindo o A, eu tirei. E me apertei um pouco, mas estou pagando a escola. Porque ele estava regredindo. A faculdade foi para a escola com 6 anos, não sabia pegar num lápis. Aí foi 6, 7, 8, 9, com uma dificuldade horrível. Então, com 9 anos eu fui ao Ceará, cheguei lá, botei ela na primeira série. Então lá houve um avanço enorme. Mas ela foi aprender no Ceará. No Ceará. Agora, a educação nas capitais, nas grandes capitais, ela sempre se destacava em relação ao interior. Hoje a educação boa não é mais nas capitais. Como é que se explica isso? Porque muitas das escolas das capitais, sobretudo dessas duas capitais polares, que são Rio e São Paulo, viraram praça de guerra. Enquanto essa guerra não acabar, enquanto essas escolas não forem pacificadas, nós não podemos falar de educação nelas. O que acontece é uma caricatura de educação. Eu repetia de ano se eu não estudasse. Era firme a escola. Hoje em dia... A repetência escolar, ela não traz nenhum benefício para o aluno. E o aluno que repete o ano, muito raramente, ele se recupera porque ele repete. O pessoal está passando de ano sem aprender. Mas chega um momento que ele fica envergonhado de não saber, ele tira uma nota tão ruim, ele fica tão por fora que ele abandona a escola. O que acontece com o aluno que repete o ano é que ele é marginalizado, ele perde o acompanhamento da idade dele, ele fica numa situação, às vezes colocado até em turmas especiais, e ele acaba eventualmente saindo da escola. Em 2004, 1,9% dos alunos do Rio abandonaram a escola antes da 4ª série. 3,6% no estado e 4,4% no Brasil. E na 8ª série, o abandono escolar no Rio foi de 5,6%, no estado, 8,8% e no Brasil, 11,2%. As crianças mais pobres, de uma situação social mais difícil, de uma origem social mais complicada, elas são as principais vítimas do processo de reprovação. Nesse momento se vive aqui no Rio uma verdadeira, vamos dizer, a revolta dos ciclos, da introdução dos ciclos no nosso ensino fundamental. É muita discussão, muito debate, nós estamos mostrando nesse programa os pais reclamando muito, as mães indignadas, os próprios alunos revoltados, os professores em pé de guerra com a Secretaria de Educação. Afinal de contas, o que se diz sobre ciclo? O que o ciclo nos ensina onde ele foi implantado? Bom, em primeiro lugar, ciclo não é educação. Ciclo não é solução para um problema de educação. Ciclo é um sistema administrativo para lidar com aspectos periféricos da educação. Temos escolas em que a seriação é de 1ª a 4ª. O que acontece? E outras que são de 5ª a 8ª. São escolas que estão muitas vezes em prédios diferentes. Como é que vão ser implantados os novos ciclos nessas escolas que não estão juntas? O que acontece quando a criança sai da 4ª série e vai para a 5ª série? Bem, ela mudou também de prédio. Ela mudou de segmento. Ué,
E na seriação isso não acontecia? E já disse a senhora que houve ajustes em algumas áreas e que puderam já ser ajustadas, e outras não. Quanto já foi ajustado na proporção da rede? Esse ajuste foi feito em quantos por cento da rede? Quanto representa no total? Eu não posso dar para a senhora um número, mas posso dizer à senhora que jamais, isso acontece durante o processo, isso aí não é obrigatório que aconteça, até porque tem escola, existe escola que tem do CA, né, do antigo CA, da educação infantil até a 8ª. Há outras que tem só o 2º segmento. Por que foi dividido assim, secretária? Foi à toa? Porque encerrava-se um ciclo. Por isso que era de primeira a quarta. A história da rede... Não, senhora. A história da rede... Sempre houve escolas que haviam só o primeiro segmento e o segundo. Sim. Houve mudanças. Vereadora, olha só. Eu acho que outros vereadores também querem falar. A senhora tinha escola de 1º a 3º grau? 1ª a 3ª série? A senhora tinha escola de 1ª a 3ª série? Só de 1ª a 3ª série, que é o ciclo? Ou se há a 2ª série? Concordo que a avaliação é continuada. Agora, quanto ao professor... A senhora não quer responder as perguntas, a senhora não quer responder, né, secretária? A senhora me desculpa. Educação é a sala de aula, a qualidade da sala de aula e essa sala de aula sendo mobilizada para ensinar aqueles aspectos mais fundamentais, que é ler, entender o que leu, usar números para resolver problemas práticos, aprender a pensar. É isso, para isso serve a escola. Isso, a escola é para isso, o resto é detalhe. Quer dizer. A questão de ciclo, ela disse, olha, tem alunos, tem colegas dentro de sala que também não se preocupam, já que eles têm essa questão, tipo assim, eu sabendo ou não sabendo, eu vou passar, então... Mas existem alunos e professores que estão se preocupando com isso. Eu acho que a ideia do ciclo, eu diria que não é uma boa ideia. A minha opinião pessoal é que não é uma boa ideia. E não é uma boa ideia por quê? Porque não é verdade, se eu pensar, por exemplo, no aluno que está entrando na escola aos 7 anos de idade, que ele tem 3 anos para se alfabetizar. O aluno de 7 anos de idade tem que estar alfabetizado no 1º ano. Não é? E o sistema escolar tem que ser responsável por garantir que a taxa de alfabetização no 1º ano é 100%, ou próxima de 100%. Hoje em dia no Brasil se aceita como coisa normal que 20%, 30% de alunos, depois do 1º ano, aos 8 anos, 9 anos de idade, ainda continuam analfabetos. Não existe razão para uma criança normal não aprender a ler em 1 ano. Não há razão. Você não aprende a ler porque o professor não sabe ensinar, porque não usa o método adequado, porque a escola é um caos. Qualquer professor minimamente formado e treinado, o menino sentado ali na frente, ele ensina a aprender a ler e escrever em 1 ano. E o que você achou dessa história dos ciclos? Passar de ano sem prova, eu acho que tem que ter a prova, com certeza. E outra coisa, quanto mais se tira a reprovação, mais frequentemente o sistema tem que avaliar. Pois é, quais são as condições objetivas mínimas para um sistema de ciclos poder funcionar? Avaliação e avaliação. Vocês viram que a educação no Rio realmente está muito mal. O que é que dá para fazer? O que é que os vereadores do Rio podem fazer? Algumas coisas. Por exemplo, nós podemos pedir para a Secretaria que crie metas de desempenho para os alunos em cada escola do Rio e passarmos a acompanhar essas metas para ver se elas estão sendo atingidas. Isso é uma das emendas que eu estou apresentando com o apoio de vereadores de vários partidos para serem incluídas no Plano Municipal de Educação, que está para ser votado agora na Câmara Municipal. Com isso, não só os vereadores, como toda a população, os pais, os próprios alunos, saberão se aquela escola está atingindo aquela meta que foi estabelecida pela Secretaria. Também estamos pedindo da Prefeitura que a cada 2 anos, no mínimo, faça essas avaliações e as torne públicas. Com isso, nós, pelo menos, teremos a garantia de que temos um rumo para ir para frente e para melhorar. Na semana que vem, continuamos a discutir a implantação dos ciclos. E você vai saber qual foi a melhor escola do Rio na Prova Brasil. Eu quero o meu Rio de volta. Acompanhe nossa viagem pela cidade do Rio.
Mande suas críticas, faça suas sugestões. O nosso site é www.andreagolveia.com.br. Quero meu Rio de volta. E vocês também.